Fala pessoal, vídeo novo na área e hoje trago para vocês uma planilha totalmente gratuita para ajudar a controlar as suas finanças pessoais. Você sabe para onde está indo seu dinheiro? Você tem controle dos seus gastos? Então fique sabendo que é bem importante você ter todo esse controle antes de começar a investir. E essa ferramenta vai te ajudar com isso, então assiste esse vídeo e comece a controlar seu orçamento. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona essa planilha? Primeiro passo, a gente vai começar preenchendo aqui as nossas metas, tá? Então, a primeira meta que a gente vai preencher é a parte de receitas. E aqui nas metas, você pode preencher as informações conforme você lembra de cabeça. Então, no caso, eu vou colocar aqui salário líquido, R$ 3.000. Aluguel, caso você receba alguma receita de aluguel. Vou passar aqui pensão, horas extras. Então vamos supor que normalmente por mês você faz R$ 300 de hora extra. 13º salário, então aqui eu não vou preencher porque 13º, férias e bônus a gente recebe uma vez por ano e a gente não tem uma previsibilidade exata disso mensal, né? A gente não é uma receita que a gente recebe mensalmente. A gente não deve contar com isso nas nossas despesas mensais, né? Então, vou pular dividendos e rendimentos. Então, caso você já tenha aí um costume de receber, por exemplo, R$ 100 de dividendos, vou colocar aqui R$ 100. E aqui customizado você pode preencher alguma outra receita que você tenha, receita X, e pôr um valor aqui. Então, que eu tenho mais uma receita X de R$ 100, tá? A planilha já vai trazer aqui o total das suas receitas, né, da sua meta de receita, e um pouquinho para baixo a gente já vai preencher a nossa meta de investimento. É importante você ter uma meta de investimento e quando você receber a sua receita, você já pegar e já cumprir a sua meta, já pegar esse dinheiro e já transferir para um local que você faça esse investimento, principalmente para você não contar com esse dinheiro na sua conta, né? Então, se você tem esse dinheiro lá na sua conta, é mais provável que você gaste do que quando você não tem, quando ele está separado em uma outra conta. Isso é uma dica bem importante. Então, eu vou colocar aqui um valor de R$ 500 de investimento mensal, né? Minha meta de investimento mensal. Descendo mais um pouco, a planilha já mostra quantos por cento do seu orçamento está sendo investido, né? Que você tem meta de investir, no caso 14,3%. Descendo mais, a gente começa a entrar na parte de despesas, tá? A gente classifica as despesas de duas formas. Aqui a gente classificou como gasto essencial, a gente também tem um gasto pessoal de desejo, e a gente tem também aqui o tipo do gasto, que no caso a gente está falando aqui de gasto de habitação. Eu já deixei alguns valores preenchidos, né? Então no caso a gente tem preenchido aqui a prestação / aluguel, condomínio, valor de luz, telefone celular e alguns outros, né? Você também pode customizar caso você tenha algum gasto que não esteja descrito aqui, então você pode colocar aqui qual que é o gasto e colocar o valor. Também te dá o total, né, de gastos com habitação e quantos por cento da sua receita esse gasto está consumindo. Descendo mais um pouco, a gente tem outro tipo de gasto, aqui seria com transporte, também já deixei preenchido. Você pode preencher aqui, por exemplo, caso você pague uma prestação de um carro, pague o seguro do carro, IPVA. Deixei preenchido aqui com o valor da passagem de ônibus. Descendo mais um pouco também, a gente consegue já ver quantos por cento da receita está indo para esse tipo de gasto, né? Com alimentação, então tem aqui supermercado, padaria, feira, você também pode customizar. Já deixei os valores preenchidos, R$ 800, que consome 22% da receita. E alguns outros, né, como saúde, deixei aqui um plano de saúde sendo descontado de R$ 100. Gastos pessoais, como por exemplo academia, cabeleireiro, deixei o valor aqui. Consome 3,7%. Então, como vocês podem observar, a gente já entrou aqui para gasto pessoal, né? Gasto pessoal ou de desejo. Antes a gente estava falando muito mais de gasto essencial, que gasto essencial é transporte, alimentação, saúde, né? E agora a gente entra um pouquinho nos gastos pessoais. Educação, se você estiver fazendo algum curso, faculdade, também você pode colocar um valor aqui. No caso, eu deixei sem nenhum preenchimento. 0% em educação. Lazer, então a pessoa aqui, no caso do exemplo,
teriam um gasto de R$ 300 por mês, uma meta, né, de gastar no máximo R$ 300 por mês em restaurante e bares, totalizando 8,6% da receita. Com vestuário, deixei aí uma meta de R$ 200 para comprar roupas por mês. E descendo um pouquinho, a gente vai ver também uma parte de presentes, né? Sempre tem um aniversário, sempre tem uma data comemorativa que precisa dar presente para alguém. Família, né? Então gasto com pets, auxílios, todas essas informações você pode colocar. Empréstimo também, caso você esteja pagando algum empréstimo. E aí, agora uns outros, que são algumas informações, por exemplo, Netflix, Spotify, qualquer outro que você possa customizar aqui, você possa ter um gasto customizado, né? Então você pode informar aqui, gasto customizado, X, e colocar aqui que você tem um gasto de R$ 15 por mês com alguma coisa. Também vai te totalizar, vai te falar o quantos por cento da sua receita consome. E aqui no final a gente tem um total da nossa meta, né? Então a gente tem uma meta de 3.500, né, de receita. A gente quer investir R$ 500 por mês. E a gente já está vendo aqui que a gente está tendo uma despesa total de 3.085, né? E isso daqui está nos trazendo, né? A gente consegue ver por tipo de gasto que a gente está tendo um saldo negativo de R$ 85. Então, nossa meta aqui não está batendo. A gente precisa fazer com que essa meta bata, porque eu não posso ter uma meta que todo mês eu fique devendo. Então, eu tenho que mexer um pouquinho na minha meta para que a gente tenha ali o mais próximo do zero, né? Porque também eu não quero que sobre, porque o que sobrar, teoricamente, eu teria que investir, né? Não faz sentido eu ficar com dinheiro sobrando, né? O que sobrou, a gente investe. Então vamos lá, agora vamos retomar um pouquinho para fazer esse dinheiro aqui dar certo. Então vamos mexer um pouquinho nas nossas metas. Então vamos lá, eu vou precisar revisar o que não é essencial aqui que eu possa cortar para que meu orçamento caiba com a minha meta. Então, por exemplo, doação e presente. Talvez eu possa economizar um pouquinho na doação e presentes, posso dar um presente um pouquinho mais singelo, já diminui R$ 50. E também com roupa, talvez eu poderia economizar e gastar com roupas um pouco mais baratas. E acho que aqui já seria o suficiente, mas acho interessante a gente voltar aqui e mexer um pouquinho. Então restaurante e bares também posso economizar mais um pouco. Dessa forma, a gente consegue olhar lá embaixo e ver que está sobrando agora um dinheiro por mês, que seria aqui, ó, um valor de R$ 115. Seria interessante aqui deixar o mais próximo de zero possível, considerando que eu posso aumentar o valor do meu investimento, tá? Então, no caso aqui, eu vou vir aqui e vou aumentar o valor do meu investimento para R$ 600. Já vai ficar bem próximo ali do zero. Então, vamos dar uma olhadinha como ficou. Beleza, ficou ali R$ 15. Então, acho que agora a nossa meta está bem definida. Qual que é o próximo passo, né? O que a gente vai ter que fazer aqui? O próximo passo é ir preenchendo mês a mês quais são os valores que realmente foram gastos, né? Então, qual foi os valores que a gente realmente recebeu também, né? Quais foram as receitas que a gente recebeu e quais foram os gastos que a gente teve de fato. Então, o interessante seria chegar no final do mês ali, por exemplo, mês de janeiro, fevereiro, dependendo quando você começar a utilizar, até é importante que caso você tenha os dados retroativos, também que você alimente de forma retroativa, tá? Mas então, pegue os valores que você recebeu e os valores que você gastou e comece a preencher a planilha. Eu vou fazer isso aqui de uma maneira mais rápida, vou cortar e já vou preencher. Vou preencher pelo menos 2 meses aqui para a gente ver como é que fica a planilha na parte de resumo, que nessa parte de resumo vai te dar bastante informação onde você está gastando, como que você deveria utilizar melhor o seu dinheiro. Beleza? Então vamos lá, vou cortar aqui. Então beleza, cadastrei aqui. Vamos dar uma olhadinha como ficou? Agora a gente coloca os valores reais, né? Muitas vezes não vai bater exatamente com o valor da meta. Então, por exemplo, horas extras é uma coisa que pode variar bastante, né? Então, coloquei aqui alguns valores. A gente também vê que os dividendos acaba variando. A gente colocou e no final, aqui no mês de janeiro, a gente teve uma receita total de 3.595 e no mês de fevereiro um pouco mais de 3.627. Acompanhando aqui também, a gente fez um investimento maior em janeiro, em fevereiro um investimento menor. A gente consegue ver também se fica dentro da meta ou abaixo, né? Então ficou cinzinha aqui, é exatamente a meta.
e abaixo fica vermelho. Quantos por cento, né, foi de fato investido, baseado na receita daquele mês. As despesas, também tem despesas que são fixas, tem despesas que já não são tão fixas, né? A gente vai preenchendo. A luz, por exemplo, também é uma despesa que não é tão fixa. E no final, a gente consegue ver se a nossa meta foi atingida. Então, no caso aqui, os 2 meses ficaram fora da meta, então ficaram vermelhos aqui. Beleza, vindo um pouquinho para transporte, a gente também teve uma meta fora, né? Nos 2 casos, a gente acrescentou aqui uma despesa que não estava prevista, com transporte de aplicativo, e acabou extrapolando aqui nos 2 meses também. Um pouco de alimentação, nesse caso, em janeiro a gente extrapolou a meta, em fevereiro a gente já controlou um pouco melhor e conseguiu ficar dentro da meta, e assim por diante, tá? Você vai utilizar a planilha para acompanhar o que você está dentro da meta, o que você está fora, mês a mês, como que você está reagindo ao seu orçamento, tá? Então, descendo um pouquinho, a gente vai ver já de maneira mais agrupada todas essas informações. Então, aqui no mês de janeiro, a nossa receita foi de R$ 3.595, investimos R$ 600 e o total de despesa foi 3.221. Aqui a gente tem o detalhado, né? Então, por tipo, quais foram os gastos que a gente teve com as despesas. E no final, a gente tem o saldo, tá? Nesse caso, o saldo foi negativo e a gente tem o fluxo do caixa acumulado. Então, no fluxo do caixa, a gente acabou de acumular um prejuízo de R$ 226 aqui. No mês seguinte, a gente tem os valores também. Então, nesse caso, a gente teve um saldo positivo de 252, abatendo os 226 do prejuízo do mês passado, a gente acaba tendo uma sobra aqui, né, como se fosse um lucro, de R$ 26,98. E isso vai se repetir para todos os meses, tá? Então, conforme você for utilizando a planilha, for preenchendo, você vai acompanhando também quanto que você teve de saldo em cada mês e qual que é o seu fluxo acumulado do caixa, né? Então, conforme você vai tendo gastos maiores no mês, no outro mês você pode ter uma receita maior e você pode ir acompanhando isso mês a mês. E agora o grande diferencial dessa planilha está aqui na aba de resumo. A gente consegue observar de maneira mais visual, com alguns gráficos, como que a gente está controlando o nosso orçamento. Então, para quem não conhece, existe uma regra do 50-30-20, que seria basicamente que 50% do seu orçamento você deve gastar com gastos essenciais, 30% com a parte pessoal ou itens de desejo e 20% deve ser investido. A gente consegue observar aqui que na nossa meta, quais são os valores que estão estipulados, né? Quantos por cento estão estipulados, e nos próximos meses quanto que a gente gastou. Dessa forma a gente consegue se basear, olhar aqui e tentar equilibrar melhor o nosso orçamento. No outro gráfico, a gente já tem informação sobre as nossas despesas, a receita e o nosso saldo, né? Então aqui a coluna azul a gente vê a nossa receita, a coluna verde quanto que a gente foi investido e na coluna vermelha as despesas. Acompanhando a linha é o saldo do nosso caixa, tá? Então a gente consegue acompanhar também mês a mês como está a evolução do nosso orçamento, tá? Então a gente consegue comparar, por exemplo, se nossa receita vem aumentando, se nossas despesas vêm aumentando ou diminuindo, tá? Então esse gráfico aqui te dá essa visão que facilita bastante para você botar uma meta de diminuir as despesas, por exemplo. E aqui, finalizando um pouquinho para baixo, a gente tem mês a mês, por tipo de despesa, quais são as despesas que estão mais pesando no seu orçamento, né? Então, conforme a porcentagem for aumentando, ela ganha um destaque aqui na cor, ficando mais forte, e você consegue observar aqui no caso, por exemplo, em fevereiro a gente teve um gasto alto de habitação, de alimentação diminuiu um pouco, mas, por exemplo, aqui o lazer é um dos itens que tem um maior peso no nosso orçamento e que talvez a gente conseguiria diminuir, tá? Então aqui vai de pessoa para pessoa. O bom é que você vai conseguir observar onde que está pesando no seu orçamento e com isso equilibrar suas despesas com as suas receitas, evitando principalmente criar aquela dívida que vira uma bola de neve. Então se você gostou da planilha, o link para download está na descrição do vídeo. A gente vai ficando por aqui, mas compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que precisa melhorar esse controle financeiro
e deixe o joinha que ajuda bastante a divulgação do canal. Um abraço e bons investimentos!